Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Basta você acessar o nosso site futura.org.br para acompanhar aí na tela do seu computador, do seu tablet, a transmissão ao vivo do nosso programa. E aproveitando que você vai estar aí no nosso site, entre no nosso especial do Conexão Futura aqui para saber todas as nossas entrevistas mais recentes, estão disponíveis já aqui catalogadas para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar também nas suas redes sociais. E o programa de hoje, em breve, também vai estar aqui no nosso playlist. Bom, e a consolidação das leis do trabalho prevê que a jornada do trabalhador brasileiro não pode ultrapassar 8 horas diárias ou 44 horas semanais, exceto casos de acordos específicos. A legislação está em vigor desde 1943. Muitas décadas antes do surgimento do e-mail, dos smartphones e dos aplicativos de troca de mensagens. Pois é, os tempos mudaram. Atualmente não é difícil encontrar quem fique online praticamente 24 horas por dia, participando de grupos de WhatsApp, por exemplo, com colegas de trabalho ou recebendo mensagens do chefe fora do expediente. São pessoas que vivem aí conectadas e passam parte do seu tempo de descanso ocupadas com problemas que aparecem de repente. Frente a essa nova realidade, quais são os direitos desse trabalhador e as regras de benefícios e hora extra se aplicam? E para o empreendedor, nos dias de hoje, é possível separar parte do dia para as obrigações e outra parte apenas para a vida privada? Bom, é isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Denise Rodrigues Pinheiro, que é advogada trabalhista. Bem-vinda, Denise. Obrigada. Obrigado a você pela presença aqui no estúdio com a gente. Também conosco ao meu lado está aqui a Flávia Gulo, que é empresária do ramo gastronômico. Bem-vinda, Flávia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem? E ainda conosco a Maíra Andrade, que é psicóloga do trabalho. Bem-vinda, Maíra, mais uma vez ao estúdio do Conexão. Obrigada pelo convite mais uma vez. Valeu. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas. Compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais do Futura. Se você passa por essa situação de receber aí mensagem do trabalho o tempo todo, não sabe se responde ou não, recebe, depois não sabe como cobrar essa hora extra aí, então mande aí a sua dúvida pra gente. Primeiramente, vamos lá ao Facebook. Você pode aqui curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens, deixando registrada a sua questão. Também no Twitter, você vai em até 140 caracteres e @canal Futura e manda a sua mensagem pra gente. Ou ainda no WhatsApp, você pode salvar aí o Canal Futura entre seus contatos, mandando 21 968 668 414. Deixa de lado o WhatsApp do trabalho e mandam pra gente aí com a sua pergunta, a sua participação. Também tem o nosso telefone fixo que segue à disposição no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, já começa o nosso bate-papo aqui. Bem-vindas mais uma vez às 3 ao programa. Quero começar ouvindo a Flávia. Eu falei aqui um pouco de quem é o empregado que está o tempo todo recebendo ali as mensagens. A Flávia está do outro lado, né? A Flávia é empreendedora do ramo gastronômico, tem restaurantes aqui no Rio de Janeiro e tem a questão de ter que administrar, que também não dá para ficar parado, né, Flávia? Como eu disse aqui, não tem como separar o tempo da vida privada do trabalho. Não dá. Parar é uma coisa que eu não sei ficar, não consigo ficar com 3 restaurantes, né? A Rede Lapamac, e tenho 2 sócias também que me ajudam muito, mas não tem jeito. Telefone 24 horas ligado, enfim, tem um alarme que toca nos restaurantes, 3 horas da manhã, aí tem que atender, 3 filhas também. Então, realmente, eu não paro. Então, quem acha que ser empreendedor pode ser mais tranquilo do que ter que ficar prestando contas para o seu chefe, é o contrário. É totalmente o contrário. Eu pensava assim, quando eu resolvi... Você já foi empregada antes? Já. Eu sou advogada. E pensei, não quero mais ficar 18 horas dentro do escritório de advocacia e vou abrir um negócio próprio para trabalhar menos. Lindo engano. Trabalho muito mais. A realidade mostrou outro lado. Muito mais. É realmente 24 horas. 24 horas de trabalho. Bom, mas Denise, quem está do outro lado como empregado? E aí tem essa situação que a gente apresentou aqui também, né? Recebendo aí o WhatsApp do chefe toda hora, tendo que ver e-mail, tem que ver de fato, ou isso só se estiver no contrato? Como é que a legislação se aplica a essas novas modalidades aí do trabalho fora do horário de expediente? Olha, o correto seria, vamos analisar aqui do ponto de vista, se é um empregado normal, e aqui eu vou chamar o empregado aquele que trabalha no estabelecimento do empregador, o comum.
como nós temos aqui, né? O pessoal na redação está aqui, está trabalhando aqui. Só que bate ponto, tem horário para entrar, horário para sair. Para a gente poder diferenciar do trabalhador à distância e do trabalhador a domicílio. Mas aquele trabalhador, eu posso pegar um caso recente, que foi divulgado agora no Tribunal Superior do Trabalho, era uma consultora de uma determinada empresa, e essa consultora recebeu, então, um celular para ficar com ela 24 dias, 24 horas para o trabalho. O que acontece? Ela já tinha uma jornada de 8 horas na empresa. E ela tinha que deixar este celular ligado 24 horas. Depois do expediente normal dela, ou seja, a jornada, vamos supor, uma jornada de 8 às 12, das 14 às 18. Esse celular tinha que ficar ligado 24 horas. E após a jornada normal dela, ela continuava atendendo o telefone, ela continuava respondendo WhatsApp, MSN e tudo mais. Então, ela não saía do ar. Ou seja, vamos dizer, ela não se desconectava do trabalho. Ela estava de plantão o tempo todo. O tempo todo. Não tinha um momento de descanso. 24 horas. O que é essa jornada além? É hora extra? Não, é jornada de sobreaviso. Então, o tribunal, tanto o Tribunal Regional do Paraná como o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão. Por quê? Porque ela ficava, além do sobreaviso, ela efetivamente trabalhava. Então, o que acontece? Ela ficava 24 horas no ar e ela, isso estava comprometendo o convívio familiar, porque a norma da empresa, inclusive, tinha uma norma escrita e tinha testemunhas. Ela tinha que se manter em contato em qualquer lugar que ela tivesse. E detalhe, o celular tinha um alcance de 130 quilômetros. Ou seja, se ela precisasse se ausentar, além desse limite, ela estava à disposição e a serviço do empregador. O que muda aqui, e aí você me desculpa, é que quando... Estou me referindo a você, é que quando nós, a Flávia, desculpa, eu esqueci o nome, quando nós estamos como empreendedores, como empregadores, na CLT já fala isso, que o risco do negócio é do empreendedor, é do dono do negócio, o risco é dele. Então, o lucro também é dele. Né? Então, é exatamente isso. Eu sou sócia administradora do escritório, então o risco daquele negócio... é sem meu, dúvida. então Você assumiu a responsabilidade, tem o ônus e o bônus também de ser o empregador. O empregado e o empregador, por sua vez, para se resguardar neste sentido, e eu acredito que a empresa de telefonia deve ter tido algum equívoco com relação à orientação, porque na norma interna dela constava que ela deveria, que o empregado que fosse consultor deveria ficar com o celular 24 horas por dia ligado. Mas agora a gente há de convir que ficar 24 horas por dia à disposição, seja da empresa, seja do que for, isso aí não faz bem nem um pouco para a saúde da pessoa, né, Maíra? Eu queria ver um pouquinho em relação a isso, seja como empregado, como empregador, você saber diferenciar um pouquinho aí, que tem que tirar algumas horas para você relaxar, para você descansar e desconectar. Né? Existe a jornada de trabalho, né? E existe o tempo para você relaxar realmente e estar com a família, né? A Flávia, eu acho que vive mais ou menos um pouquinho do que eu vivo. Ela tem 3, eu tenho 2 filhos, né? Além de ser psicóloga, eu tenho uma empresa também. Além do trabalho, de ser empreendedor, também tem a família. Exatamente. E você tem que saber delimitar. Antes de eu ser empresária, eu também fui funcionária. E eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e que tinha muito isso, de você estar conectado 24 horas. Né? As pessoas acham que por trabalhar com comunicação, que você tem que estar comunicável 24 horas. E isso gera os problemas psíquicos, que é a ansiedade, a angústia de você ter que estar sempre disponível, né? E a depressão. Porque quando você não consegue dar conta de tudo, você entra em depressão. E isso tanto para o empregado quanto para o empregador. E aí isso vai afetar os dois lados. Então, assim, vivenciei colegas, né, de trabalho nessa última empresa que tiveram muitos problemas familiares acarretados por ter que estar disponível, né? E era nítido, porque eles saíam daquela jornada de trabalho, né?
do campo físico, eu saio da empresa, eu vou para casa, mas aí tem os áudios pelo WhatsApp, tem o e-mail que já está no telefone, né? E você tem 2, 3 telefones, porque se um não tiver com sinal, você tem o outro, e você tem um backup não sei onde, e isso vai te gerando uma estafa, porque você não para de trabalhar. Você sai do ambiente de trabalho, mas você continua trabalhando. E aí, os impactos que isso vão causar? Primeiro, na família, né? Porque você vai estar no âmbito familiar e não vai estar. Você vai estar ali presente, mas você está com o telefone lá que você tem que responder, né? E você tem que fazer algumas coisas. Isso vai acabar afetando, com certeza, a qualidade dessa relação familiar, né? Flávia, você já passou por algum momento assim que você percebeu que, tipo, tinha que parar, mas não conseguia, isso acabou afetando? Demanda mesmo nas minhas filhas. Elas olham para mim e, às vezes, eu fico com o telefone o tempo inteiro respondendo e-mail, WhatsApp. E eu sinto que quando eu tô com elas, hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, minha filha falou assim, mãe, por que você toda hora tá com esse telefone? Filha, a mamãe tá aqui, mas a mamãe tá trabalhando. Mas, mãe, poxa, para um pouquinho. Aí parece me dar aquele choque, eu falo, opa. É a dica, né? É a dica. Eu sempre falo, minha filha me ensina diariamente. As 3, na verdade, mas as 2 são menorzinhas. Então eu fico, não, eu tento, chego em casa, deixo o telefone longe de mim. Toca. Não tem jeito. Aí eu fico naquela ânsia de atender para saber se alguma coisa aconteceu nos restaurantes. É difícil. Administrar esse tempo é muito complicado. Ouvindo você falar, eu me vi, assim, impressionante. Porque, viu, o que você falou, a ânsia, né? Você fica ansioso. O que está acontecendo? E agora? Né? Se você não desconectar de fato, você vai ficar sempre nessa expectativa. Desligar o celular, botar no silencioso ou, de repente, colocar ele naquele modo de não tocar para você não sentir nem vibrar ali, que tá, você pode tirar a campainha, mas deixar vibrando lá daquele barulhinho que tá tocando o telefone. Agora, eu tenho certeza que quem está em casa, com certeza também se identifica com essas situações que a gente está apresentando aqui, então compartilhe essa história com a gente, mande aí no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, também no telefone fixo, os contatos aparecem aqui embaixo para você. Já tem uma participação aqui que veio para a gente lá de Palmas do Tocantins, a Marisa mandou uma mensagem para a gente. Obrigado, Marisa. Com uma questão muito importante que eu quero passar para a Denise, que é o seguinte, a Marisa conta que trabalhava numa grande indústria, num cargo de gerência, e durante a licença maternidade foi frequentemente acionada pelo chefe para resolver questões da área dela. Aí, com medo de perder o emprego na volta, ela colaborou com o que pôde, mas disse que atrapalhou muito nessa adaptação de chegar em casa com um bebê pequeno e tal, durante a licença maternidade. Isso pode, pela legislação, esse período de licença não seria para o colaborador estar distante ou ela tem que responder, é obrigação do trabalhador responder também? Se for uma pequena colaboração, é uma situação, tirar uma dúvida, porque aquele empregado tão necessário está numa licença, mas em especial a licença maternidade, não deveria ser interrompida. Principalmente porque a licença maternidade, ela tem um fator muito importante. Ela é a proteção à maternidade propriamente dita, mas ela é também a recuperação fisiológica, emocional da mulher. Sim. Então, a mulher, ela passa pelo estado puerperal, que é um estado de fragilidade dela. E, ao mesmo tempo, a criança está havendo ali também uma adaptação interpessoal entre mãe e filho e está havendo uma adaptação da criança em seu novo habitat, que é viver na casa, ali naquele ambiente. Então, se ela sofreu algum dano, se ela se sentiu fragilizada, se ela acha que aquilo prejudicou a amamentação também, né? Porque às vezes a mulher, se ela sofreu um choque durante o período de amamentação, aquilo pode interromper ou diminuir a produção do leite. Não é a minha área, mas como nós lidamos com o direito do trabalho e a gente sempre está atento às doenças ocasionadas em decorrência do trabalho, então tem esse tipo de dano. Se ela se sentiu prejudicada, ela pode aí analisar a situação e se é um caso aí também de um dano moral que ela tenha sofrido, porque teve uma interferência direta no convívio familiar naquele momento tão especial, humanamente falando, tão especial cientificamente falando e tão especial também para o direito do trabalho, que é o Instituto, a garantia da
licença maternidade. Sem dúvida. Flávia, Essa você é conseguiu tirar sagrada. uns dias ou alguns meses, você como empreendedora, logo depois de ter as filhas? Eu quero interromper e contar. Como eu sempre fui profissional liberal e advogada e de escritório, eu tenho 3 filhos e os meus 2 filhos caçulas, os mais novos, a Larissa e o Alexandre, eles ficaram comigo 20 dias. Porque a demanda no escritório era demais e o pessoal me ligando demais. E com 20 dias eu já estava no escritório trabalhando. Então, até hoje, apesar deles... Hoje eu tenho um de 30, que é o Rafael, tenho a Larissa de 23 e o Alexandre de 22. Mas até hoje eu falo, ai meu Deus, que pena. Fica uma culpa, né? 20 dias, não tem jeito. É isso. O risco do negócio é do empreendedor, do dono do negócio. Como é que foi, Flávia e Maíra? A minha primeira filha eu consegui ficar 2 meses, que foi primeira, né? As gêmeas não, as gêmeas com 30 dias eu já estava no restaurante de novo. Então, essa licença maternidade dos 6 meses garantida para quem é um empregado, a CLT, já é um benefício que o empreendedor não tem, né? Eu tirava com a bombinha, deixava lá separado e... Para amamentação. Exatamente. E você, Maíra? Da minha primeira filha eu tirei, né, a licença, tive alguns trabalhos pontuais que os colegas levaram na minha casa, mas eu era empregada, né? E agora, do meu segundo filho, há 1 ano e meio atrás, eu fiquei 30 dias em casa. Quando a médica liberou para dirigir, no dia seguinte eu estava no escritório. Eu, bebê, uma ajudante, né? Então, enquanto eu atendia, o meu filho ficava com uma babá e depois... Aí você vai lá, amamenta e volta para dar conta de tudo. Isso sem contar que os 30 dias em casa, aí sim eu estava conectada por e-mail, pelo WhatsApp. Não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto empregador, a gente... Para colocar esse limite é muito mais difícil. E se eu perguntar para você também, para Flávia e para Denise, como empreendedoras também, vocês tentam pensar nisso na hora de mandar uma mensagem para algum empregado de vocês? Tenta ver pelo outro lado também? Como é que é para você, eu Flávia? sou muito preocupada com relação a isso, principalmente agora com o WhatsApp, né? Que muito fácil, né? Você pensou tal coisa, lembrou de uma demanda, manda na hora. Até porque com essa piração que a gente fica, a gente lembra... O WhatsApp é super prático, né? A gente pega e manda aquela mensagenzinha de voz mesmo. Eu tenho que mandar agora, que se eu não mandar agora eu vou esquecer. O estresse. Aí eu mando, mas... Enfim, é complicado, porque também eles estão no horário de descanso, de folga. Sim. Eu tento não fazer, tento não mandar, mas para não esquecer, eu mando. A gente não pode esquecer que o direito ao lazer para o trabalhador e o direito do trabalho, o que é que ele busca? Ele busca equilibrar a relação capital-trabalho, tentando pegar o fraco, que é o trabalho, e equilibrar aqui. Então, esse direito fundamental ao lazer, se ele não tiver protegido, se ele não tiver respeitado, ele causa um adoecimento muito grave. E voltando aqui à questão da licença maternidade, se eu estiver roubando tempo demais aqui, falando demais... A gente está já correndo para o encerramento do programa. Mas nós tivemos um caso muito grave, isso em Brasília, eu não vou citar aqui porque é uma empresa pública, mas a empregada era muito cobrada e similar a esse caso aí de Palmas que você colocou. Da Marisa. Ela saiu para ganhar neném, mas ela já era muito cobrada no ambiente de trabalho, um chefe rígido. E o chefe ligou para ela, estava no 15º dia pós-parto. E como ele era muito rigoroso, ela teve um AVC. E a empresa foi notificada, foi culpada nesse caso? Sim, aí sim, a empresa foi condenada por assédio moral, danos materiais, danos morais e tudo mais. E lamentavelmente que é uma empresa nossa. E quem paga por isso somos nós, né? Então, somos os contribuintes. Bom, mas pelo menos a justiça foi atrás e conseguiu reverter. Sim, foi atrás, porque a mulher, questão, ela não se restabeleceu, né? Porque aí afetou realmente o lado psicológico dela, Exatamente. né? Ela já estava fragilizada pelo momento que ela estava vivenciando e mais o impacto do trabalho, porque o próprio empregado, ele se cobra de que ele tem que dar conta daquilo, né? Então, é muito disso, da ansiedade e impactando em outras questões. Até o receio também de ser mandado embora, Sim, né? então, esse é o primeiro receio. Esse é o primeiro receio, né? Eu tenho que dar conta, porque senão eu vou perder aquilo. Exato. Só que isso vai impactando e a pessoa vai adoecendo psicologicamente mesmo. E aí vai baixando a produção, né? E aí é quando a empresa começa a se questionar e buscar um treinamento. Ah, não, eu preciso fazer um treinamento com a minha equipe para motivar. Mas
não adianta a gente ir lá fazer um treinamento motivacional se o dia a dia é só impactando. Tem que mudar a cultura da empresa muitas vezes, né? Olha só, tem vários WhatsApps chegando pra gente aqui também. Registrar o Gideon dos Santos lá de Tuberá, na Bahia. Valeu, Gideon, pela mensagem. A Joyce faz uma pergunta aqui que foi um pouco repetida em outras pessoas também, que eu quero colocar para vocês em relação a como saber se o chefe está sobrecarregando o funcionário fora do horário de trabalho. E aqui eu acrescento a questão da hora extra, que é a dúvida de muita gente, né? Responder e-mail fora do expediente é hora extra, Denise? Configura hora extra? Ele vai estar ali trabalhando em hora extra. Entendeu? Por exemplo, se ele está com o celular, neste caso que eu mencionei, ele tem o celular para o trabalho, ele tem que ficar com aquele celular ligado, ele está de sobreaviso. Nitidamente sobreaviso. Então isso tem que estar no contrato do empregado. Descrito ou alguma norma, algum acordo informal? Nem toda condição de trabalho ela tem que estar necessariamente escrita no contrato. Mas vamos supor que não tenha hora extra no contrato dele, mas ele habitualmente faça hora extra ou habitualmente fique de sobreaviso. É o que a gente chama de princípio do contrato realidade. Na verdade, o contrato de trabalho ele vale muito mais pelo que ocorre na realidade, no dia a dia, do que pelo que está escrito no papel. Entendeu? Então, varia, tem essa variedade. Agora, se ele tem lá o computador, ele está na casa dele, usando o computador dele, o chefe liga, pede para ele atender um e-mail, ele vai trabalhar ali. Tem uma série de nuances que efetivamente ele trabalhou, então ele vai receber aquela hora extra. E mais, se ele trabalhar na casa dele entre o período das 22 e das 5 da manhã, ainda vai receber a hora extra com o adicional noturno. Adicional noturno ainda. Muito bem. Hoje está aqui realmente já chegando ao fim do programa, eu preciso me despedir de vocês, mas antes quero ouvir dicas aqui, principalmente para a Flúvia, lá de Itaciba, em São Paulo, que está adorando o programa. Obrigado pela mensagem. E o Gideon também, que eu já mencionei, pergunta como podemos administrar o tempo no trabalho para tentar não levar problemas do trabalho para casa, ou tentar equilibrar aí do outro lado também, né? Quem está tendo que lidar com essa questão, como tentar não deixar afetar muito o seu dia a dia. Rapidinho para a gente encerrar dicas, então, Flávia, Denise e Maíra. Como tentar administrar o tempo melhor? Eu acho que dá para começar desligando o telefone celular, né? E aproveitando aquele momento com a família, com os filhos e no âmbito familiar mesmo, sua casa. Aproveitar de verdade, aproveitar com qualidade. Eu sempre digo isso, o importante é a qualidade, não a quantidade. Porque eu fico a meia horinha que eu tenho no dia, 1 hora, o que eu ofereço para elas tem que ter qualidade. Para suas filhas, né? Claro. Legal. Sou partidária Denise. disso. O que eu oriento ao trabalhador é que tenha foco no trabalho, sem querer invadir aqui a área da psicologia, mas que tenha foco no trabalho, evite usar o computador, entrar nas redes sociais durante o expediente, para não prejudicar a sua produtividade, não atrasar o trabalho, porque se ele estiver com o trabalho dele em dia, cumprindo as obrigações dele dentro da empresa, e eu estou falando isso como advogada trabalhista dos trabalhadores, porque a minha maior carteira é com relação aos trabalhadores, para quê? Para que no final do expediente ele se sinta com a missão diária cumprida e vá para casa com mais tranquilidade, para chegar em casa com mais tranquilidade. E aí eu acho que, resumindo, é isso. Foco no trabalho e cumprir a jornada a contento para poder ele usufruir do seu direito constitucional do lazer e convivência familiar. Bom, Maíra. E aí é o que a gente chama de administração do tempo. É realmente organizar o momento que ele está trabalhando em trabalhar, né? Para não ter que levar trabalho para casa. No início eu levava o computador para casa. Não, acabou sexta-feira o expediente, o computador fica na empresa. A não ser, salvo uma necessidade, uma palestra que você tem que montar, algum projeto que é muito importante que você tenha prazo. Fora isso, saiu do trabalho, né? Você tem que ter realmente a administração do seu tempo dentro da jornada de trabalho. E tentar negociar. Em último caso, né, não tem jeito, tem que levar o celular, tem que levar o computador, negociar com o chefe. Olha,
hoje tem um jantar, hoje eu vou estar com a minha família, tenho a festinha da minha filha, né? E tentar negociar, porque também existe vida fora do trabalho. Sem dúvida, tem que ter vida fora do trabalho. Tem que ter, com né? certeza. Bom, a gente infelizmente precisa acabar aqui no estúdio, o programa já está chegando ao fim, a gente continua no Periscope, então para quem segue a gente no Twitter, tem um aplicativo no celular, Periscope daqui a pouquinho, mas por agora, então, obrigado às três pela presença, foi um prazer conversar com vocês aqui no Conexão hoje. Nós que agradecemos. Valeu. Então, foi um prazer. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui então na segunda-feira, ao vivo, 2h30 da tarde. Também temos nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site do Canal Futura. O endereço está aqui embaixo para você assistir quantas vezes quiser o nosso Conexão, tá certo? Um abraço e até a próxima.